Tentativa de golpe na enfermagem. Sou enfermeiro Diego Ícaro, falo diretamente de Brasília. Eu queria pedir para você que se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, assista esse vídeo até o final, para que você entenda tudo que aconteceu no dia a dia, tudo e mais um pouco, tá? De ontem, dessa tentativa de golpe, tentativa de manipulação, estão fazendo aí com a nossa categoria. Nós não podemos servir de massa de manobra. Ô, minha amiga, tá mandando bom dia, mas desculpa, o dia não tá bom. E eu não vou falar pra vocês que tá o bom dia, porque não tá. Eu tô doente, tô mandando bom dia aqui no bate-papo, né? Eu tô doente, tá? Tô tomando Tocilax, que faz um bem danado pra gente. Eu já tomei 2 hoje pra gravar essa live, tá? Por isso que eu ando meio sumido, certo? E, cara, recebi no meu e-mail de madrugada, tá? Essa mensagem. Eu até abri aqui nos stories, né? Para que vocês vissem, tá? Para que vocês vissem, certo? A hora que eu acordei de manhã. Aqui, eu recebi essa mensagem aqui, 864. Documentos comprobatórios. Eu acompanho a página do STF diariamente, tá? Eu recebo as notificações de push diariamente. E acordei de madrugada com essa, captou lá no meu e-mail. 864, tá? E eu não vou acusar governo e nem defender governo nenhum, porque o meu partido é enfermagem. Então eu vou cobrar de governo Bolsonaro e do governo Lula também, quando assumir, que o governo Lula ainda vai assumir, o que for de ser cobrado, eu vou ser resistência. Entendeu? Eu quero que vocês entendam isso. A classe, ela tem que ser resistência, lutar pelas pautas dela, e não por políticos de estimação, quer seja Bolsonaro, quer seja Lula. Você pode ter sua opinião política como eu tenho a minha, mas os políticos, eles têm que ser cobrados, tá? Cobrados. Pois bem, recebi aqui de madrugada, tá? Esse documento comprobatório, que eu vou colocar para vocês aqui verem, tá? Um documento enviado aí pelo Ministério da Economia, onde o ministro é o Paulo Guedes e o presidente é o Bolsonaro, tá? Beleza? Ponto. Vou colocar aqui o documento para que vocês vejam, certo? Para que vocês entendam um pouquinho o que está se passando. Esse é o documento que mandaram lá para o STF. Eu não tinha visto esse documento em momento algum por lá. Tá lá, documento comprobatório. Eu não vi esse documento em momento algum por lá. Apesar de aqui embaixo, pessoal, ele ser datado. Tá, peraí, deixa eu só puxar aqui que eu vou pegar. Cadê? De 11 de agosto, se eu não me engano. 11 de agosto, vejam. Período antes da eleição. Mas o documento foi enviado agora, como eu mostrei para vocês. O link tá lá nos stories, é o 864. Segue ordem. E esse documento, ele vem do Ministério da Economia, tá ali, ó. Ministério da Economia. Tá? E ele fala em seu sumário executivo. Ponto 1. Trata-se de solicitação de manifestação desta Secretaria de Orçamento Federal, SOF, Ministério da Economia, a partir da minuta do projeto de lei 2564/2020, de autoria do senador Fabiano Contarato, que altera a Lei 7498 de 1986 para instituir o piso salarial da enfermagem, do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, da parteira, encaminhada à sanção do senhor presidente da República, com fundamentos da Emenda Constitucional 124, de 14 de julho de 2022, que acresceu os incisos 12 e 13 ao artigo 198 da Constituição Federal. Criou-se aí o piso da enfermagem. Bom,
Ponto 2. Coloca a cara aqui perto do celular que eu não mordo. Que é para tu acompanhar a leitura comigo, tá? Trata-se... Cadê? Peraí. Tá aqui. Pronto, voltei. Trata-se... Tá aqui, ó. Diante do exposto, considerando as competências dessa subsecretaria de Assuntos Fiscais, o Ministério da Economia, do Paulo Guedes, e conforme detalhado na presente nota, sugere-se, tá aqui, ó, bem aqui, ó, bem aqui, lei. Sugere-se veto integral ao projeto de lei aprovado, tá? Isso aqui é o ministro da Economia do Bolsonaro, para quem tá brigando entre PT e Bolsonaro, isso é o ministro da Economia do Bolsonaro. Já eu chego no PT, tá bom? Já, que eu vou cobrar o Lula quando ele assumir, tá? Quando ele assumir, tá? Isso tem que ser resistência, eu já falei. Então vamos lá, no documento ele colocou: sugere-se veto integral ao projeto de lei aprovado. E aí ele vai motivar, né? Por contrariar ao artigo 113 do ADCT e aos artigos 6 e 17 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Por não apresentar estimativa dos impactos orçamentários e a respectiva metodologia de cálculo para o exercício em que, eu acho que eles esqueceram o que, em que deve entrar em vigor. E para os dois subsequentes, né, o ano que vem e os 2 outros anos. Ressalvando-se da proposição de veto pelas razões elencadas neste parágrafo, caso sejam apresentadas as respectivas estimativas durante o prazo para a sanção. Ora bolas, o projeto foi sancionado. Já. As fontes de custeio, elas estão sendo votadas agora. Inclusive, nós temos hoje a 6ª reunião, temos audiência pública, a qual fui convidado a participar. Já tomei aqui um bocado de remédio para poder ir, para conseguir andar. Entendeu? Eu tô com a dor na coluna. Vou lá hoje. De tarde eu tá gasolina no meu carro. Vou pegar aqui 25 aí para ir. Mais 25 para voltar 50 quilômetros. Mas eu vou lá. Para depois estar sendo ameaçado de processo. Para estar sendo chamado de vendido. Porque eu criei um canal no YouTube. Né? O YouTube me pagar aí de piso R$600 por 28 dias de trabalho. É brincadeira. Mas depois a gente fala disso aqui. Tem muita gente sem futuro dentro da nossa classe também. Tá? Invejoso, camada de invejoso. Tá? Vamos lá! Ponto 2. Vocês viram aqui que foi sugerido o veto integral. Uma sugestão do Ministério da Economia. Ponto 3. Caso as estimativas... Coloca a cara aqui que é para tu ler comigo. Eu tô colocando a cara também que tá pequeno. Caso as estimativas sejam apresentadas ao longo do processo e estas apontem para impactos orçamentários no âmbito da União, no que tange às despesas com pessoal e encargos sociais, sugere-se vetar os artigos 15A e 15B, que eles tratam do piso salarial de seletistas. Profissional CLT, carteira de trabalho, você que é CLT, aqui ó. Caso seja apresentada lá as que traz dinheiro para o público, sugere-se o veto para tu que é trabalhador seletista. É o que está dizendo aqui. Encosta a cara aqui para tu tá saindo aí me chamando de mentiroso, não é o que está dizendo? Aí a outra vem meter o Corém aqui no meu. Corém, dona Gisele, sempre esteve ao nosso lado e está na luta
Agora, Corém, não chama greve, não. Vai estudar um pouquinho a lei que institui os órgãos, tá bom? Obrigado. Desculpa o desabafo, tá? Mas é porque as pessoas não sabem a quem cobrar. Quem chama greve é sindicato. Quem chama greve é sindicato, chama greve nacional. Ó, o Matheus tá pedindo pra mim falar direito, cara. Não precisa disso. É comigo, é Matheus? Se for, é só sair da live e parar de me seguir, tá bom? Eu vou me expressar do jeito que eu quero. Um abraço. Tá. Ponto 3. Vamos lá. Cujo impacto afeta as empresas estatais dependentes EPSE, o Grupo Hospitalar Conceição e o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, da Meteu Porto Alegre. Não sei porquê, né? Vamos ver se o vice-presidente da Centro de Saúde não é de lá. Sou Pedro Westphalen, tá? E os empregados contratados para os hospitais das Forças Armadas, do piso salarial, do regime único da União, cujo impacto afeta os servidores públicos federais dessas categorias, por afronta aos artigos 107 do ADCT, artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 2º e 108 da LDO 2022. E tendo em vista que o chefe do Poder Executivo Federal, ele coloca aqui, ó, o ministro da Economia. Ai. Tomar uma águazinha no meu copo do Bob's, né? Aqui em casa o copo não é de cristal, é do Bob's. Para ler a última linha, tá? E tendo em vista que o chefe do Poder Executivo Federal está impedido de sancionar ato que aumente despesa com o pessoal nos últimos 180 dias de mandato. É isso que você leu. Aqui, ó, na última linha, coloca a cara aqui, lê as três últimas, o finalzinho das três últimas linhas. Depois aqui de LDO 2022. E tendo em vista que o chefe do Poder Executivo Federal está impedido de sancionar ato que aumente despesa com pessoal nos últimos 180 dias do mandato, tá? Do mandato, é isso que eles colocam. Diego, mas isso aí é o sumário apenas. Bom, para ser breve, vamos para a conclusão aqui, que eles deixaram aqui a conclusão. Não, aqui é o sumário de novo. Deixa eu escolher aqui a conclusão. E aqui. Conclusão e recomendação. Aqui, ó. As mesmas coisas, tá? As mesmas coisas. Infelizmente a imagem não dá pra ver, tá aqui atrás. Mas são as mesmas coisas. Deixa eu tentar mudar isso aqui, não dá. Tá. Conclusão e recomendação. Veto total, tá aqui nesse trecho aqui. Tá lá nos stories lá o link, se você quiser ver o documento. E ainda colocam aqui, ó. Propõe-se ainda veto ao artigo 15D por contrariedade ao interesse público. O 15D, para quem não sabe, já está vetado. Já está vetado. Que é o reajuste anual. Tá aí. Agora eu não entendi por que é que esse documento só foi enviado hoje. Hoje não, ontem, né? Ontem de madrugada. Tá ali a data ali, ó. Ali a data ali. De madrugada lá pro STF. Porque ele tá datado do dia 11 de agosto de 2022. Antes das eleições, tá? Mas tá aqui, ó. Documento do ministro da Economia. Eu não tinha visto esse documento antes. Lá na página do ADI 7222. Tanto é que eu me espantei. 3 horas da manhã. Que diabo é isso? Foi o que eu pensei. Vamos lá, tá aqui, ó. 84 lá do. Dá pra vocês lerem melhor, porque tava cortado.
Propõe-se ainda veto ao artigo 15d, por contrariedade ao interesse público, ao instituir mecanismos de correção manual dos salários da enfermagem, pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, IPC, que estabelece uma indexação automática de despesa, que aumenta a rigidez orçamentária, com a condição de estrangular ainda mais a despesa discricionária. Além disso, já existe previsão constitucional e legal com regras bem delimitadas para aumento de despesa de pessoal, inclusive da possibilidade de revisão anual de remunerações de servidores e empregados públicos. Salienta-se ainda que tal medida tem o viés de estimular outras categorias de servidores públicos a pleitearem. Lê aqui comigo, velho. Não estou lendo as mensagens de vocês, não. Vocês não estão percebendo, não. Lê aqui comigo. Ainda que tal medida tenha o viés de estimular outras categorias de servidores públicos a pleitearem. Pleitearem-se. Idêntico mecanismo de correção ou atualização salarial, promovendo descontrole das despesas de pessoal. Ressalta-se também que o chefe do Poder Executivo Federal está impedido de sancionar ato que aumente despesas e preveja parcelas a serem implementadas em período posteriores ao final do mandato do poder do órgão referido. Resumindo, para quem não entendeu e para quem está perguntando as coisas aqui, o Ministério da Economia mandou um documento pedindo para vetar integralmente o piso salarial da enfermagem. Esse documento, pela data dele, tinha sido feito no dia 11, 12 de agosto, esqueci agora a data que está lá, mas antes da eleição. Ele só foi enviado agora, não sei porquê. Eu não tinha visto esse documento antes. Lembrando aí a todos que o ministro Paulo Guedes é ministro do governo Bolsonaro ainda. E que quando for o governo Lula, nós também vamos cobrar. Bom, primeira parte da live esclarecida. Tá, vamos para a segunda parte da live, que é o que aconteceu no dia de ontem. Muita gente querendo aparecer. Eu quero aparecer. Mas tem mais gente aí no meio do rolê. Tá? Cara, vamos aqui colocar o post aqui para vocês entenderem. Tá falando aqui que o senador Alexandre de Silveira rejeitou a emenda da enfermagem na PEC da transição. Diego, o que é a PEC da transição? A PEC da transição é furar o teto de gastos. E já tem emenda demais por lá. Já tem dinheiro demais por lá. Ah, Diego, mas era só 10 bilhões para o piso da enfermagem que ia colocar lá 10 bilhões a mais, 10 bilhões. Cara, me escuta. A PEC da transição não é uma fonte definitiva de custeio. E colocar dinheiro da enfermagem lá dentro é fazer a enfermagem refém da PEC da transição. Sendo que não é uma fonte definitiva. Eu queria que tivesse dinheiro lá, queria! Mas, para quem não lembra, nós temos a PEC 27 do Mauro Benevides, que já está em tramitação. Inclusive, hoje é a sexta reunião. Hoje tem audiência pública, que eu vou estar lá. Diego, mas podia colocar? Podia. Mas eu vou lembrar para vocês algo. PLP 7/2022. 2 bilhões para as santas casas, para os municípios, para tudo. Tá cheio de matériazinha aí no WhatsApp circulando. O dinheiro foi para pagar o piso. Mas, anteriormente, estou dando um exemplo para vocês, tá? Anteriormente, as empresas lá que gerem as filantropias, desculpe,
tá o P antes, as filantropias, elas falaram, ó, esse dinheiro aí vai ser votado, mas diz que é para pagar o piso, mas não é para pagar o piso não, entendeu? Mas mesmo assim votaram, 2 bi. Aí tinha lá o PLP 44/2022. Adivinha por que ele foi tirado de pauta? Porque o PLP 7 já tinha sido aprovado. Foi ou não foi? Quem tá fazendo as minhas figurinhas faz as figurinhas, viu? Com a carinha da live. PLP 7 tinha 2 bilhões, queriam aprovar o PLP 44, mas aí o pessoal inteligentemente, se é que existe essa palavra, tá? Pegou e falou assim, não, PLP 7 já foi aprovado, inclusive foi sancionado ontem, de ontem para hoje, já está no 2 bilhões. Aí tiraram 44/2022 de pauta. Por que é que você está dando esse exemplo? Bom, porque do nada, senador Davi Alcolumbre coloca 10,8 bilhões na PEC da transição, que foi rejeitado, e o Carlos Portinho colocou 7 bilhões, que ainda não sei se foi rejeitado ou não, porque teve vetos parciais, tá? Porque tiveram vetos parciais, tá? Uma PEC que rompe o teto de gastos e que não é fonte definitiva, sendo que nós já temos a PEC 27 do Mauro, que está na 6ª reunião hoje. Vamos lá. Digamos que aprova aí a PEC da transição com 10 bilhões para o piso da enfermagem. Quando chega lá, no dia da votação da PEC do Mauro, que já está na 6ª sessão, uma pessoa, um deputado podia ir lá falar, ó, retira de pauta porque o dinheiro do piso já está na PEC da transição. E os bonitão lá simplesmente acatar, tá? Simplesmente acatar. Aí coloca na PEC da transição, chega lá no STF, aí o ministro olha assim, opa, peraí, esse dinheiro aqui é só por um ano. Esse dinheiro da transição aqui, se for aprovado, se fosse, né, aprovado, ele só é por 4 anos, porque é o máximo limite lá. E provavelmente você vai aprovar para o próximo ano. Isso aqui é uma fonte transitória. Eu quero uma fonte permanente. Dia que você concorda com a retirada lá dos 10 bilhões, dos 7 bilhões, o Diego, não o enfermeiro, tá? O Diego ele fala assim, cara, se é para depois dar problema, se tá lá rolando a PEC 27, o que é que esses caras estão querendo aparecer aí? Às custas da enfermagem. Sabe? Eles colocaram sabendo que ia ser retirado. Porque os políticos têm assessoria jurídica lá. Se tá a PEC 27 rolando, que traz uma fonte permanente, não mexe em dinheiro que já está aqui, como a PEC da transição vai mexer, e ela vai aprovar, tá? Sou a favor, inclusive. Por que colocar dentro da PEC da transição? Que complicação é essa que esses caras querem ter? Aí me aparece influenciador digital, né, que tá aparecendo aí agora. Tá até aqui no meu privado me perguntando, por que você tá colocando, fazendo isso aqui? Comissão do Senado aprova a PEC da transição, a enfermagem ficou de fora. Fazendo polêmica. Isso aqui já é uma polêmica já, né? Cara, analisa antes de postar. Aí coloca a enfermagem contra o próximo governo, porque quem retirou de pauta é uma pessoa ligada ao próximo governo. Pega os enfermeiros que estão aí do lado do Bolsonaro para esculhambar o cara, porque já está todo mundo esculhambando o cara. Entendeu? Consciência. Você pede consciência, mas não tem não. Mas eu faço análise antes. Sabe? Ficou de fora da PEC da transição, porque tem a PEC 27 rolando. 6ª reunião hoje. Se coloca na PEC da transição lá na frente, no dia da votação da PEC 390, que é a 27 que está pensada lá, ia dar BO.
As pessoas são contra a enfermagem e falam, ó, já tem dinheiro da enfermagem na PEC da transição, não vote essa PEC aí não, tira de pau, eu exijo. Vocês pensaram nisso? Aí me aparece o tal do senador Carlos Portinho. Vou lembrar para vocês que é o Carlos Portinho, tá? Com uma emenda cheia de pontos. O Carlos Portinho, ele é aquele senador que quando o piso estava lá no Senado, um dia antes dele ser votado, ele pediu para baixar o valor de 4.750 para 3 mil reais. A 3 mil reais. Vocês lembram disso? Ah, não lembro não, foi postado aqui na página. A emenda dele só não foi aceita porque a gente fez pressão na internet. Algumas pessoas foram lá, inclusive eu fui, lá do Senado Federal, bateram o pé e falaram, você tá ficando doido? Aí agora ele aparece com emenda. O que ele não fala da emenda dele, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Da emenda que ele queria colocar na PEC da transição. Eu não tenho aqui, mas posso deixar nos stories para você. É que tá lá 7 bilhões para enfermagem no item. Mas embaixo ele queria colocar 12 bilhões para os caminhoneiros. 7 bi para enfermagem, 12 bi para os caminhoneiros. Tem mais caminhoneiro ou enfermeiro nesse país? Não, desmerecendo os nossos amigos caminhoneiros. Acho justo eles receberem um auxílio, tá? Mas tava lá 12 bilhões para os caminhoneiros na emenda dele. Parece brincadeira, né, pessoal? É o mesmo senador que queria baixar o piso, agora quer colocar dinheiro pro piso da enfermagem. Lembrando que o Carlos Portinho, ele quer ser presidente do Senado ano que vem. Viu a força da categoria, tá? Nas redes digitais, nas ruas, tá? Agora você, não, vou colocar o dinheiro aqui da enfermagem, vou colocar dinheiro aqui para os caminhoneiros também, né? Vai colar os dois, que a enfermagem vai pressionar para passar tudo na minha emenda. Me engana que eu gosto, tá? Me engana que eu gosto. Aí aparece mais gente, que eu não vou nem citar o nome, pessoas são gigantes. Parabéns, Carlos Portinho, o senhor não esqueceu da enfermagem. Simplesmente porque eles são bolsonaristas, tá? Desculpa quem é bolsonarista aí, eu tô só esclarecendo, é como eu falei, eu vou cobrar esse governo e o próximo também. Me cobrem se eu não cobrar o próximo governo. Aparece deputado federal eleito pela enfermagem. Tiraram a emenda, que não sei o que, que não sei o que. Puta que... Só fazendo pau. Tá? Teatro. Coisa que deixa a gente puta, chateada. Desculpa as palavras. Ai. Bom, é isso. Bolsonaro e Paulo Guedes, né, enviaram o documento agora. Tá lá. Certo? Foram rejeitadas emendas à PEC da transição. Eu conversei com o relator do orçamento. Eles lá conversaram com o relator do orçamento. A PEC da transição é para o ano que vem. Não é definitiva. Não vai valer para sempre. E vão tentar de tudo para derrubar essa PEC. Agora a pergunta que eu faço. Os nobres senadores aí, Alcolumbre, já se comprometeu, né? Teve até reunião com Bruno Farias, né? E o Pacheco semana passada. Por que ao invés, né,
deles tentarem colocar numa PEC que já fura aí o teto dos gastos, uma fonte, mais uma, né, para Estado, município, federação. Por que é que eles não colocam para andar lá o comprometido, que é o PL 25952 auxílio, que traz aí a desoneração da folha dos hospitais particulares? Quer ajudar a enfermagem? Façam isso. Mas tá lá. Teve movimentação semana passada. Fui lá no senador Exalci junto com o presidente do Corém. O sistema COFEM-Corém é quem está aqui, é quem apoia, sabe? É quem está lá desde o início. Esse sistema que vocês aí aparecem reclamando aqui, sabe? Agora tem coisa que eles não podem fazer, não. Saca? Semana passada a gente teve reunião lá. Entendeu? Entendeu? Aí vai. Os caras querem aparecer. Influenciador digital que não fez análise aí quer aparecer. Coloca todo mundo contra todo mundo de novo. Porque já tá aparecendo foto aí do senador que veio pedir para retirar a emenda com o Lula e o PT também não quer nada. Sabe? Enfermagem, ela tem que pensar na enfermagem, independente de governos. Governos vão e a enfermagem fica. E o que foi construído, fica construído. O que foi construído no governo do Bolsonaro, está lá. Lei 14.434, emenda constitucional 124. O piso está suspenso? Tá. O governo Bolsonaro vai passar? Vai. E o próximo governo vai vir depois, ele vai passar também. Sabe? Para outro. E as pessoas não pensam na enfermagem. Tem que pensar na resistência, no que a classe pede. No que a classe quer ter. Vamos lá. Diego, você votou no Lula? Votei no Lula, declarei meu voto. No segundo turno, primeiro turno eu fui Ciro. Mas eu tenho que cobrar do Lula no que vem a aplicação do piso, as 30 horas, que inclusive foi retirada de pauta do governo Dilma pelo Padilha. Sabe? Ele não pode ficar de mão na cara tapado, não. Nem com o governo e nem com o outro. Para aparecer ainda gente em grupo de WhatsApp falando mal da gente. Ah, o Diego criou um canal no YouTube, a fazendo polêmica para ganhar dinheiro. Pra poder... Mano! Inclusive esse vídeo aqui vai estar no canal do YouTube. Que vai pagar minha gasolina para ir lá daqui a pouco. Vai pagar o meu almoço para ir lá daqui a pouco. Que em 28 dias pagou R$600. Eu trabalho. O pessoal acha que deixa aí que eu parei de vender os meus produtos na página, vendia caderneta de estágio, vendia curso. Parei tudo pela luta do piso. O que foi que eu ganhei? Dívida. Essas coisas vocês não sabem, tá? Aí eu falo assim, pessoal, estou escrevendo um livro da história dos bastidores, da história que vocês não veem, que estão sendo contada. Vou escrever no meu livro, apoie o meu trabalho. Você pode ter o seu nome lá, o seu arroba como apoiador do livro. É o dia que eu vou pegar a gasolina, vou botar para ir lá no plano. Aí vem gente e fala, ai, Diego, tá enricando porque tá... Porra, tu pede valorização, mas valoriza ao menos o trabalho da pessoa. Se tu não quer ajudar, se tu não pode, sabe, apoia. Com palavra, com gesto, com carinho. Não fica com inveja, não. Sabe? Fora. Mas tudo bem, tá tudo tranquilo. Tomei remédio já, tá aqui. A caixinha de consciência que eu comprei acabou. Tomei mais 2 hoje de manhã. Vou tomar mais 2 aqui. Tô ferrado mesmo. E eu vou lá daqui a pouco, tá? Eu mando informações lá de dentro. Tá bom, pessoal? Quem quiser ter o nome na história e da enfermagem, apoia o livro, manda o eu quero lá depois. Certo? Mas eu tô aqui para demonstrar o que os outros não mostram. Sabe? Ah, Diego, é o tipo de manipulação que você tá fazendo? Cara, você pode até considerar assim, mas eu tô mostrando o que tá acontecendo. E não colocando a categoria
sabe, uns contra os outros. Porque eu já falei aqui. A gente tem que ser resistência, sabe? E mostrar a verdade. E não tentar. Não tentar. Aí, sabe, fazer as coisas simplesmente para aparecer como alguns. Ah, Diego quer aparecer, por isso que ele tá fazendo isso. Porra, velho. Às vezes dá raiva, sabe? Desabafa. Mas aqui, ó, Douglas aqui, ó, vou nem ler porque senão me processar. Lê o comentário do Douglas aí, galera. Por que é que algumas instituições que poderiam convocar greve não o fizeram? Me diz aí, vocês que estão pedindo greve. Viu? Fala pra mim. Por que algumas instituições nacionais que poderiam convocar greve não deliberaram isso? Lê o comentário do Douglas aí em cima. Sabe? As mesmas instituições que me xingam em grupos de WhatsApp e que estão ameaçando me processar. As mesmas instituições, ainda bem que eu não citei o nome aqui, onde tem um presidente que pode ganhar aí até 50 salários mínimos. Beijo pra vocês, já tô falando demais.